costumo sempre agradecer a Deus por 3 princípios básicos da vida do ser humano. Eu agradeço a Deus pelo que eu sou, um igual a vocês, pelo que eu faço muita coisa boa, faço muita coisa errada também, e pelo que eu tenho, a começar de uma família, né, com esposa, filhos, irmãos, uma neta. O tema já começa polêmico, porque a frase "santo de casa não faz milagre" é a que roda, é a que é conhecida, não é? É até bíblica, né, o professor? É até bíblica. E eu, para variar, que sou corintiano, neto de espanhol, fui funcionário público, tem que ser do contra, né? Aí eu sou corintiano com a caneta verde. Mas então, eu digo que não é o que é o contrário, mas santo de casa faz milagre, vírgula, sim, um ponto de exclamação. E por que eu escolhi esse tema e me dediquei, até fiz um resumo aqui? Porque realmente a interpretação que a gente dá a determinadas frases, a determinados provérbios e a determinados textos, nem sempre corresponde a uma realidade única, não é verdade? A gente pode, em literatura, vocês já sabem disso, eu fui professor de literatura aqui, e você lê um provérbio, tem um significado para você, tem outro para o Menegildo, tem outro para a moça que está filmando, e assim por diante, não é verdade? Então, santo de casa não faz milagre, sempre me preocupou, porque eu sou, entre aspas, um santo, o Edivaldo é um outro santo, Chiquinho, querido amigo aqui, o Hermê, cada um de nós somos santos dentro da nossa realidade e dentro da nossa atuação. Vocês como estudantes, ele como comerciante e médico que é, você, minha esposa como dona de casa, como mãe, como diretora de escola, apesar de estar aposentada, e assim por diante. O que ocorre muitas vezes, ou quase sempre, talvez daí venha a mensagem do provérbio "santo de casa não faz milagre", é que o milagre nem sempre é reconhecido. Nós falamos isso, Edivaldo, no lançamento do livro do professor, do querido amigo da farmácia, o seu Esmeraldo. Ele era, naquele momento, você estava presente, Chiquinho, claro, vereador, né? Ele era um santo que estava recebendo, digamos assim, os louros, né? A homenagem da casa dele, de onde ele tinha feito o milagre, porque ele já está aqui em Palmeira há quase 80 anos, e o livro dele, o livro que nós ajudamos a confeccionar, produzir, não é, Hermê? Era um fruto do trabalho dele, que foi reconhecido. Puxa, imediatamente ele recebeu uma homenagem ali na Câmara e da Câmara dos Vereadores. Então, santo de casa faz milagre, sim. O que ocorre é que muitas vezes os milagres não são reconhecidos. E há um detalhe, inclusive. Às vezes o milagre é surrupiado. Ele não é reconhecido pelo que o produziu, e um terceiro, né, se apropria dele e passa como milagreiro. Também isso não importa muito, mas comigo aconteceu isso. Certa vez faleceu um senhor lá em São Francisco e não havia lugar para velar o cidadão, porque a casinha dele era um casebre que não cabia a urna, o caixão. É mole. Foi velado na igreja católica, que não é lugar para se velar ninguém. Pode, emergencialmente pode se velar. E eu, então, que trabalhava na Secretaria da Saúde, e que dificilmente ia à prefeitura, até hoje eu conservo esse hábito, eu não vou à prefeitura, eu fui falar com o prefeito da época que fizesse um barracão. Um barraco ali atrás da igreja, tinha um lote vazio, né? Para a gente poder velar algum outro cidadão nosso, irmão, que viesse a falecer e que não tivesse o lugar correto.
E ele simplesmente me disse: olha, professor, a minha administração se preocupa com os vivos e não com os mortos. E eu contei até 3 para achar a porta por onde eu tinha entrado, porque eu fiquei tão chateado que eu não achava a porta para sair. Fiquei realmente, profundamente magoado com aquilo, né? E não demorou muito, um colega seu, viu, Marquinhos? Colega seu, entre aspas, né? Fez um projeto reivindicando a construção do velório e no instantinho o velório estava pronto. Certo? Bom, o importante é que foi feito. Então é isso. Na Bíblia existe essa expressão, santo de casa não faz milagre, lá em Marcos, capítulo 6, versículo 4, e que diz: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Então, convenhamos que aí há um extremismo, né? Não, muita gente realiza boas coisas e sim, recebe elogios, recebe a gratidão do povo. E eu não estou dizendo isso por não ter recebido gratidão de ninguém. Ao contrário, sou muito grato às pessoas que se manifestam, tenho recebido muitos elogios. Depois eu quero que vocês dêem uma olhadinha, pelo menos na capa dos meus livrinhos. Mas, a maioria das vezes, acontece isso mesmo. A pessoa não é reconhecida ou é reconhecida depois que morre, né? Aí vem estátua, aí vem nome de rua, nome de praça, tudo bem, nada contra isso. Mas o importante é você valorizar a pessoa, o que ela faz, enquanto ela está próxima de você. Então nós dizíamos que o milagre pode e deve acontecer a partir da casa da gente, não é? Dentro da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, na nossa rua, com o nosso vizinho, na nossa comunidade. Milagre aí vai sempre entre aspas, né? É o nosso dia a dia, o nosso labor, o nosso trabalho, tá certo? E às vezes a gente erra também em não valorizar determinados talentos. Às vezes tem uma pessoa do lado da gente ali, um jovem, que é especialista em determinada ação e a gente não valoriza. Outro canta bem que só vendo, mas ninguém dá valor. Outro joga bem, né? E não sai daquilo, jogador de futebol e tal. Então é preciso que a gente valorize a partir da nossa casa, a partir do nosso ambiente. E mais, sem nos desvalorizarmos, porque nós também temos talentos, todos nós temos. Agora, uns desenvolvem mais e outros desenvolvem menos, de acordo com as possibilidades. Santo de casa não faz milagre. Onde Jesus, o mestre, pelo menos para quem crê como eu, realizou o primeiro feito milagroso dele? Onde? Na terra dele, nas bodas de Caná, não é isso? Então já quebra um pouco esse pensamento aí, essa frase filosófica de que santo de casa não faz milagre. E nós temos outros exemplos. São Francisco de Assis, de Assis. Por quê? Porque foi lá em Assis, a cidade dele, que ele realizou toda a obra dele, inclusive saindo de casa só com a roupa do corpo, né? Há quem diga até que ele tirou a roupa e foi coberto por um manto e deixou a roupa para o pai e a mãe, que não consentiam naquela filosofia de vida dele. O mesmo aconteceu com Madre Teresa de Calcutá. Fez a vida quase que humilhante dela, de pobreza. Onde? Na terra dela, né? Então, santo de casa, contrariando mais uma vez, faz milagre, sim. As virtudes nossas, do nosso dia a dia, devem ser, eu diria, hoje, computadorizadas. Eu até costumo afirmar, ou dizer, que ninguém nasce totalmente ruim e nem totalmente bom. A vida, não é? A vida faz com que a gente seja bom, outros momentos não seja bom, e também a gente só é bom até quando quer e vice-versa. Você só é ruim até quando você quiser. O dia que você falar, eu vou deixar de fazer tais coisas que me prejudicam e que prejudicam o meu próximo, fatalmente a tua vida também vai mudar. E você vai ser um cidadão
uma cidadã diferente. A força do milagre cotidiano nos ambientes tóxicos. Qual é a primeira atitude que geralmente nós tomamos ao vermos um alcoólatra? Geralmente mudar de lugar, né? Ele está ali deitado, vou passar para cá. Imagine um viciado em drogas. Mesma coisa, a gente procura evitar. Olha, na minha casa, na nossa residência, que é comum, o Edivaldo conhece, é uma casa normal, entra todo mundo. Eu, às vezes, tenho tido um pouco de dificuldade para aceitar os palmeirenses, mas tudo bem. É brincadeira. Entra todo mundo, pernoita quem quiser, come o que tiver, e assim são os meus filhos também, mas a maioria das vezes nós só agimos diferente, né, Marquinhos? Pô, aquele cara, ó, toma cuidado. E não é por aí, gente. Não é por aí. Nós devemos ser o que nós somos, agradecer ao Criador pelo que nós somos e agir como nós somos. Nada de fantasia, de hipocrisia. Uma das coisas que mais me entristece no ser humano é a hipocrisia. A hipocrisia, a preguiça, né? Vocês são jovens, puxa vida, vocês têm um talento, vocês têm um mundo aberto aí para progredir. A gente não pode se contentar em ficar no lugar que está, mesmo que esteja bem. Não é arriscar, mas evoluir. E a gente evolui de todo tipo. Vocês vão crescer, inclusive fisicamente. Nem todos vocês atingiram ainda a altura, né? Tá certo? Hoje eu comentava com o Edivaldo, 2 ex-alunas que vieram me cumprimentar e eu fiquei ali feito um babaca. Por quê? Porque elas foram minhas alunas aqui no Orestes, mas foi em 97, 98, né? Então elas modificaram, eu não, só a barriga que cresceu um pouquinho, mas tá tudo bem. Então é o seguinte, se você se contentar com o que você tem, você não pode achar que o outro é vencedor e você não é. Eu me lembro que no sítio aqui na região de Palmeira do Oeste, no sítio dos meus saudosos pais, eu fiquei 10 anos sem entrar numa sala de aula. Fiquei 10 anos sem estudar. E aquilo criou uma revolta entre mim, entre meu pai e minha mãe, que, olha, durou muitos anos. Eu culpava eles por não estudar. Né? Hoje eu falo, eles não eram culpados, não tinham condições de me mandar ou para Palmeira, ou para Jales, ou para Urânio, sei lá para onde. Então fiquei 10 anos, saí da escola em 60 e só pude voltar em 70. Isso já adulto, para fazer o tal de programa de admissão. Não tem mais isso não, né, Edivaldo? Admissão ao ginásio não existe, né? Pois é. E pasmem, acabamos de fazer a prova, foi aqui no antigo Serapião, eu passei em primeiro lugar, tudo bem? Com 20 anos, com aquela expectativa que fosse criar o ginásio em São Francisco. Não criou. Janeiro não criou, fizemos em dezembro. Janeiro não criou, fevereiro, março. Foi criado o ginásio pelo Laudo Natel em abril de 70. Aí entramos na escola, aquela turma, né? Eu sempre fui um dos mais velhos. Criou o ginásio, nós tínhamos francês, né? Francês, uma língua totalmente diferente da nossa, mas tem a mesma raiz, não tem? Francês, português, espanhol, italiano e romeno nasceram do latim vulgar. Terminados os 4 anos, viu, Edivaldo, Marquinhos, olha a surpresa. Vim aqui no Orestes fazer minha matrícula no colegial. Olha, puxa vida, vinha a condução de Palmeira do Oeste trazer, porque lá não havia, lá havia só até o quarta série, falava, né? 8ª série. Fui barrado, tá nessa porteiras fechada aí, ó, porque tinha 25 anos. Vocês não se lembram disso. Quem tivesse mais de 24, 23 anos, não podia fazer o ginásio estadual. Namorava a garota aqui, fui lá à noite, cabisbaixo, aborrecido, ela falou, não, faz o técnico. Eu falei, o que é isso? Falei, técnico em contabilidade é um curso
que corresponde ao ensino médio. Você saindo dele, você pode fazer faculdade, que já era um sonho morto, né? Já estava, então, com 25 anos, mais 3, 28, e foi assim que eu vim fazer aqui no Serapião. Fui aluno com muita honra da escola Serapião, que ainda era dos donos Francisco Augusto César Serapião, a mulher esqueci o nome agora, e Dona Délcia, que está viva ainda, isso? Lá por Nova Granada, por aí, né? Saudade deles, viu? Ele já é falecido. Aí, antes de terminar aí, eu passei num concurso, fui trabalhar na Delegacia de Ensino de Jales. E lá eu terminei o curso técnico em contabilidade, né? Que não era o meu desejo, mas serviu para me dar direito a subir. Aí fiz letras, adoro letra, adoro ler, gosto muito de ler, não só os livros que eu escrevi aí, mas livros, de maneira geral, literatura nacional, internacional. Nós precisamos ler, hein? O pessoal não está lendo muito. Meus filhos, principalmente. Tem que ler. A leitura faz você viajar no tempo, sair do lugar onde você está, conhecer pessoas, conhecer fatos, se integrar na sociedade, nos momentos que a nação está vivendo. É a leitura. É a leitura. A leitura do computador é boa também, é só você seguir, não tem problema nenhum. Mais fácil, mas é tão gostoso a gente pegar um livro, né, Edivaldo? É tão gostoso você pegar um livro e descobrir alguma coisa nele. Terminando letra, fiz pedagogia. E aí já estava lecionando, comecei a lecionar como aluno, viu, queridos? Como aluno, meninas, garota, comecei a dar aula como aluno. A Delegacia de Ensino aceitou, a faculdade me liberou e eu comecei a dar aula como aluno. Tanto que me aposentei com 49 anos, tá certo? Entrei na escola, fazer o que vocês estão fazendo, com 20 anos, né? Quer mais um pouquinho? Depois que me aposentei, não vão rir não, hein? Fui fazer direito, certo? Aos 69 anos, 69. Ou seja, em 2019, é isso. Saiu o direito em Jales, fui lá, me matriculei, fiz vestibular, aquela coisa toda, terminei o ano passado. Não pretendo exercer, não tenho vocação, acho que já foi a minha época de direito, mas não parei. E é assim que a gente tem que ser. Então, quando alguém diz assim, você tem sorte. Não vou negar. Não posso negar, seria até ingrato. Mas a sorte, ela é consequência, digamos assim, do esforço, da persistência. Hoje tem uma palavra muito em voga, chama resiliência, né? Então você tem que ser teimoso, né? Igual corintiano, tem que ser teimoso. Senão eu estava lá na roça ainda, o que também não é nenhum demérito. Mas, hoje eu estou com 75 anos. Eu estaria trabalhando na roça ainda, de repente estaria aposentado, como a maioria dos brasileiros, com um salário mínimo, né? Felizmente, né, Edivaldo? O nosso salário de professor é o dobro do salário mínimo. Então é isso, meus amigos. Eu fiquei muito feliz com o convite dos organizadores deste evento, principalmente esses 3 camaradas aqui. Agradeço de coração, é uma honra voltar à escola e dar aula nessa sala aqui. Muitas aulas, né? Eu tenho uma filmadora grande, aquela, nem sei como chama, grandona, assim. Filmava os alunos aqui, depois trazia a fita para ver. Era uma festa, né? Porque a aula não é só lousa, né? Vocês que são professores sabem disso. E a conversa, o diálogo, né? Uma piadinha de vez em quando, tudo isso faz parte, não é verdade? E eu convidaria que refletisse sobre o seu papel como santo de casa. Então, como que você é como filho na sua casa? Você como filha, né? Como você é com a sua namorada? Você com o seu namorado? Como você é com o seu filho? Com a sua filha? Com o seu vizinho? O que vocês produzem, digamos assim, para diferenciar-se um do outro, sem hipocrisia,
sem fantasias, mas com a pretensão sempre de sair de onde está. Esse sair de onde está, que aconteceu comigo, foi por persistência, foi por teimosia, porque lá do bairro, Edivaldo, sem falar mal de ninguém, não tem nenhum formado, ninguém, nem meu irmão passou, a minha irmã passou, mas meu irmão não parou no 2º grau. Só a minha irmã, que já é falecida, que conseguiu fazer faculdade. Os demais começavam e paravam. E olha, hoje tem, então, zona rural, o ônibus busca. Ou ônibus, uma perua, busca. Tem lanche, não tem aqui na escola? Na merenda? Tem lanche, né? Uniforme geralmente também é franqueado. Enfim, tem uma porção de coisas. Vocês têm uma biblioteca rica, que eu já pertencia a ela, já frequentei muito, né? Quando eu dava aula de filosofia, olha que absurdo, fui dar aula de filosofia aqui lá embaixo numa classe e queria levar os alunos para a sala, mas ninguém se interessava por filosofia. Eu tentava, gente, filosofia é irmã, gêmea ou prima da literatura e não sei o quê, papapá. Mas não fazia parte do ambiente, do currículo também, né? Eles conhecem o livro, lógico. Você já comentou aqui na classe. Dentro do conteúdo geral dele, tem muito nos meus livros e vice-versa. Por quê? Porque, modéstia à parte, nós somos autênticos, nós relatamos a nossa vida, ou parte dela, não é? Então, quando eu falei aqui dos livrinhos, quando nós lançamos o nosso primeiro livrinho pela Elos, lá de Jales, que o cara veio lá e me entregou, porque ele tinha me dado o tal de boneco, que fala, né, que era o miolo aqui para corrigir, né? Então, mas quando fomos lá receber, que eu e ela pegamos o livro, a gente chorou de emoção. Choramos de emoção, porque até pouco tempo a gente era capinador de café, o que não é nenhum demérito. E de repente temos um livro na praça de São Francisco, viu? Porque não saiu dali. E nesse livrinho a gente reuniu, ele dividiu em 3 partes, uma parte só de crônica de autoria própria, algumas escritas aqui nos intervalos, né? Outra de poema, não sou muito capaz em escrever poemas. Você sabe que poema é uma coisa e poesia é outra, né? Quem sabe me dizer o que é poema? Hã? Poema é um escrito. Poesia é a beleza que aquele escrito tem ou não. E isso tanto faz ser em prosa, como em verso, né? Como no teatro, que é um parente da literatura, né? Aliás, as televisões, principalmente a então Nove Mãe, costumava fazer isso. Pegava um romance, né? E levava para as telas. Muita gente, tá a novela. Não, aquilo é telenovela. A novela é aquilo que estava escrito, ou romance, como queiram. E a Globo fez isso com Maria Maria, A Sucessora, Olhai os Lírios do Campo, que mais? Escravizaura, lembram disso? Vocês já agora estão vivendo aí a cabocla, é isso? Reprise. Então, o que eles pegavam? Os livros e manipulavam, esta que é a verdade. Tanto que houve escritores, não os próprios, mas netos, filhos, que protestaram, porque o que estava se passando não correspondia à realidade que estava escrita, né? Então, esse livrinho aqui foi um aborto, porque, na realidade, o livro que eu pretendia, eu não, né, que nós pretendíamos escrever, não foi esse, e sim o terceiro. Acontece que, quando nós moramos uma pequena temporada na cidade de Americana, e eu não desisti de estudar, fui pedir um emprego lá numa firma enorme de 3.000 funcionários, e depois de aprovado, passado pela peneira, como se diz, fui aprovado. Eu e mais 2 cidadãos. Na hora de assinar o contrato, ele falou, o senhor vai fazer turno, 15 dias, depois mais 15... Não faço. Mas aqui é assim, mas eu não vim para isso. Eu sou estudante e quero continuar. Ele falou, mas o senhor não veio da roça? Vim da roça, mas eu estou fazendo a segunda série, eu quero prosseguir e não regredir.
então não tem emprego aqui para o senhor. O senhor nos perdoe, a ficha fica aqui prontinha, isso pode acontecer com vocês, viu? E se aparecer um emprego de horário fixo, nós o chamamos. Eu fui tão feliz que no mesmo dia eu estava tomando banho de chuveiro, que no sítio não tinha. Minha mãe, saudosa, falou assim, Nego é apelido, um doce. Tem uma perua aí na frente com os caras chamando Antônio Esquina. Eu falei, deve ser os parentes ali. Tinha Antônio Esquina ali também, parente do meu pai. Não, é Antônio Esquina Dias. Não, então, só tem esse palhaço aqui, deve ser eu. Quando eu olhei o símbolo da firma, falei, estou empregado. E foi isso mesmo. Eles levaram em consideração as minhas palavras, também tinha 22 anos, né? E promoveram alguém de um lugar para o escritório central e eu fui para esse lugar. Chega na escola, tudo molecada, tudo gente jovem como vocês, e eu mais velho da turma de novo, né? Aí surgiu um concurso da educação, da Secretaria de Educação. Todo aluno em aula de português teria que compor um texto. Erradamente nós falamos fazer redação. É errado falar fazer redação. Desculpa. Fazer redação é escrever qualquer coisa, até uma conta matemática é fazer, você está redigindo. O que nós chamamos de fazer redação é composição de texto, que pode ser descritivo, narrativo ou dissertativo. Aquele era dissertativo. Sobre o tema, o livro que eu gostaria de ler. E eu não deixei por menos, né? Escrevi que o livro que eu gostaria de ler não tinha sido escrito ainda, pois seria um livro escrito por mim. E fiz lá um palavreado diferente e não deu outra. Ganhei a vaga do concurso, que era em nível ainda regional, americana, depois passou a ser em nível de delegacia, Campinas, e depois estado. Eu fui nos três, passei nos três. Aí me mudei de volta para o sertão, não sei o que virou, mas era um prêmio bom. Para o aluno, nem tanto, era um prêmio bom em livros para a escola da qual o aluno fosse estudante. Então, passado alguns anos, aliás, muitos, né? Eu resolvi lançar esse livrinho aqui, que não era aquilo que eu tinha pensado. Então, aquilo que eu tinha pensado, eu tinha dado nome lá na redação, no texto. Seria Retrato Vivo. E é esse aqui, ó. Nossa casinha de alvenaria do sítio, né? Então, esse Retrato Vivo é realmente o livro que eu gostaria de ler. Curiosidade, né? Bom, antes desse segundo, eu escrevi agora vocês vão dar risada, né? Eu sou fã da música caipira, sertaneja, até porque sou caipira, sertanejo. Existiu um cidadão que fez muita música boa, letras profundas sobre a natureza, né? Que alguns artistas, agora da chamada Jovem Guarda Sertaneja, não tem outro nome, como é que chama? Universitário. Bom, eles estão regravando, né? E que foram escritas, estas verdadeiras obras musicais, pelo José Fortuna, que é o autor nada mais, nada menos do que Índia, versão, né? Versão dele, Meu Primeiro Amor, né? O Vai e Vem do Carreiro, Paineira Velha, Lembrança, muitas músicas aí com Christy Ralph, muitas músicas aí com Zezé de Camargo e Luciano. Enfim, eu escrevi um livro sobre o meu encontro com ele. Algum problema? Eu recebi elogios da própria filha do autor, que mandei um livro para ela, claro. Então esse aqui foi o segundo, esse foi o terceiro. Agora daqui para frente eu não sei, o quarto é o que o Marquinho disse que recebeu. Reminiscências do Magistério. Aí que entra inclusive a escola da qual nós estamos aqui agora presente, que é a Escola Oreste, tá certo? Falei das escolas pelas quais eu passei, e muitas, até Sumaré, viu, Edivaldo? Fui efetivo lá em Sumaré, fiquei 5 anos indo e vindo de Sumaré. Este aqui é um livrinho muito curioso. Porteiras Fechadas aqui, inclusive o prefaciador é um cidadão de São José do Rio Preto, que é um fenômeno. Mas
Esse livrinho aqui fala das dificuldades que a gente passa pela vida e que eu particularmente passei, que nós passamos. Inclusive essas que eu contei aí, de ter idade acima, de ficar sem estudar. E a cada texto que eu abordava, cada assunto, eu ilustrava com uma música caipira, certo? Então ficou Porteiras Fechadas. O santo de casa faz milagre, sim. E com detalhe, essa participação de vocês fatalmente vai influenciar colegas, irmãos, parentes, até superiores, até professores. Puxa vida, os alunos compuseram um livro de uma certa forma, temos condição de fazê-lo, não é isso? Então a gente tem que ser exemplo. Bom, voltando nos meus livrinhos, o número 5, eu falei do número 6, mas o número 5 chama-se Falando ao Coração. É de trovas, não minhas, algumas são minhas, quadrinhas, né? Que muita gente chama de verso, mas verso é cada linha do poema. E de pensamentos, provérbios, também alguns são meus, a maioria é de autores os mais diversos possíveis. Eu só homenageei aqui a minha filha, né, e o meu filho, nosso filho, nossa filha. Ela é advogada em Presidente Prudente, ele é médico veterinário em São Francisco, atende toda a região. E na contracapa, viu, Mariana? Aí a nossa pequerrucha, que agora está com 14 anos, que tem o cabelo muito semelhante ao... Depois então do número 6, veio o número 7. A capa é um cartão postal que minha saudosa mãe recebeu em 1939. E esse cartão está comigo até hoje. Eu achei por bem homenageá-la. Está aqui na contracapa. Ah, botei a foto dela aqui na contracapa. O número 8 chama-se Antologias. É composto inteiramente de textos antológicos. O Divaldo estava aqui vendo. Textos que perdidos no espaço, no tempo, no jornal, em todo lugar. Eu retirei muitos textos daqui, pasmem, senhores, senhoras, de almanaques de farmácia, que pouca gente conhece, hein? Naquele tempo havia 5 ou 6 laboratórios farmacêuticos que produziam aqueles almanaquezinhos, eram oferecidos para a gente, brinde. A maioria levava para casa, jogava lá, ficava por isso. Eu guardava, acabei tirando muitos textos de lá e coloquei. Esse livro foi feito em Campinas. Os outros até agora foram feitos em Jales. Viajando e Sonhando. Foi a primeira vez que eu me atrevi a escrever contos, né? Estava sentado lá no quintal de casa, lá no sítio, vi um passarinho fugindo de um gato e falei, vou começar a escrever contos. São contos curtos, né? De fácil identificação, conversando com Deus. A capa é simplesmente uma capelinha da fazenda onde eu nasci, ali na região de José Bonifácio, uma fazenda cafeira chamada Vila Leusa. Então, eu cheguei a ir na igrejinha como criança, 6 anos, né, por aí. O número 11 ainda está por aí, tem gente comentando. É bom saber. É cheio de curiosidades, né? É o nosso 11º filho literário. Olha só que audácia. E esse é o que está aí rodando, que saiu esses dias. E eu faço minhas palavras do Edivaldo quando se refere ao, digamos, produtor dos livros, que é o amigo aqui, o Dr. Hermenegildo, que tem cuidado desses últimos lançamentos nossos, né? Aí, já são 3 lançamentos da Casa Ferreirinha. E a exemplo do que o Edivaldo falou, ele também não tem cobrado nada do trabalho dele. Eu já tenho insistido para que ele coloque, tem que colocar o preço do valor, o valor do trabalho dele, como não? Não é verdade? E eu estou feliz fazendo com ele, até porque fica pronto rapidinho e a gente não tem aquelas despesas tão altas, porque eu nunca vendi um livro, certo? A gente presenteia. No momento eu não trouxe para presentear porque não tenho mais desses livros aqui. Quem prefaciou esse primeiro livro, além da minha mulher que fez a apresentação, e quem prefaciou mesmo foi o poeta Osmar Rezende, da cidade de Jales, radialista, professor de português, de inglês efetivo, vereador várias vezes, e que hoje está
numa cadeira de rodas, lamentavelmente, né? Esse segundo aqui foi um amigo que não deixou escrito o nome dele. Esse terceiro, quem prefaciou... foi a minha irmã também. Foi a minha irmã que vocês não conhecem. Esse aqui, Reminiscências do Magistério, é prefaciado por uma professora que foi coordenadora aqui, viu, o Divaldo? Doutora Adriana Campos. Está lá em Jales hoje, foi minha professora no Direito, é uma pessoa extraordinária, é doutora deve ser em Linguística, né? Ela que prefaciou esse livrinho, Reminiscências do Magistério, né? Tem tudo a ver com o magistério, como eu já falei. Esse Porteiras Fechadas, quem prefaciou é um menino que nasceu em São Francisco, de família mais pobre que eu ainda, mas que lutou muito, né? Que saiu de onde estava, lutou para sair. Hoje ele está em São José do Rio Preto, mora naquele condomínio Mirassol, é escritor famosíssimo, palestrista, acho que já deu palestra aqui também, palestrista ou palestrante, tanto faz, né? E ele é meu afilhado, né? E eu pedi a ele que prefaciasse o meu livrinho, ele exagerou aqui no que ele escreveu, mas tudo bem. E eu tive a honra de corrigir um livro dele agora recente, acho que até falei com o Edivaldo, que é uma epopeia, escrito o livro inteiro em versos. A, B, A, B, C. A, B, A, B, C, C, D. Olha quantas estrofes, é desta espessura o livro. E consta o meu nome lá. Eu fiquei muito feliz, não precisava, mas eu corrigi a primeira parte, é um livro histórico. Maria Valneide Romano prefaciou o Encontro Festivo. Essa moça, essa mulher, essa senhora, ela é simplesmente presidente, viu, Edivaldo, da APANPESP, é a Associação dos Professores Aposentados do Estado de São Paulo. Né? Nós tivemos o prazer de visitá-la no apartamento dela em São Paulo, mas ela reside, na realidade, em Prudente. É vizinha da nossa filha, mora no mesmo bairro. Agora não, porque está morando no outro apartamento. É uma cultura essa mulher aqui, viu? Ela prefaciou meu livro. E o que a minha filha prefaciou é o Conversando com Deus, é isso? Porque traz a igrejinha, já falei, né, da cidade, da fazenda onde eu nasci, né? Muita gente é de lá, viu? O rapaz que foi provedor da Santa Casa, marido da professora Idailde, isso, ele é de lá também, eles são de lá, né? E a minha filha aqui, essa menina bonita que parece comigo, né? Então, mas ela é advogada lá em Presidente Prudente, tá bom? Eu acho que de minha parte é isso aí, viu? Eu repito que santo de casa faz milagre sim. É uma coisa excepcional, espiritual. Não. Milagre que a gente usa aqui, a palavra, ela é conotativa, né? Ela é conotativa. Você, em tudo que você fizer, você coloca o seu ser à disposição, o seu amor, né? A sua gratidão por aquilo que você conseguiu fazer. E, de preferência, repasse, não é? Nunca devemos nos envergonhar do que somos, se somos barrigudo como eu, se somos careca, se somos magros, se somos gordos, se somos cabelo branco, nada. Nunca devemos nos envergonhar do que somos. Somos todos irmãos vindos de uma mesma origem. Falou? Muito obrigado, inclusive aos organizadores. E agora vocês, se vocês não me fizerem uma pergunta pelo menos, eu vou embora frustrado. Santo de casa aqui não quer dizer o santo lá, a imagem, o autor, ou uma pessoa que hoje já é considerada pela igreja como santa. Não. O santo de casa aí é a pessoa comum como nós. Todos nós fazemos grandes coisas, né? Mas não somos reconhecidos muitas vezes. Quantos anos você trabalhou no magistério? 36 anos e meio. Rodei. Comecei como aluno em São Francisco. Passei 5 vezes por aquela escola, como professor. Sempre ACT, né? Sempre ACT, sempre ACT. Não, menos a última vez, lógico. Vim para cá a convite do querido amigo Dirso e da Lurdinha, diretores na época. A convite porque era a escola padrão, né? 95, saí da saúde, pedi dispensa, onde eu era
18 anos ali, vim para cá. Nesta classe aqui, de costa para os alunos, nesta classe, eu falei, meu Deus, que besteira que eu fiz na vida. Né? Por quê? Porque eu lecionava até então em escolas particulares. Podia, mas em escola pública não podia, porque acúmulo de cargo. Ainda existe isso, Divaldo? Né? E aí eu vim para cá, a convite deles dois, e foi uma alegria para eles, porque eles achavam que eu jamais ia deixar a saúde, né? E foi na época que morreram aqueles meninos no avião lá, no conjunto, Mamonas Assassinas, exatamente. E eu fiz um trabalho, acho que bom aqui, plantei muitas sementes que já estão dando frutos, e não deixei o Serapião, onde eu já lecionava. Lecionava à noite, aqui ainda, e depois foi para lá, né? Ali eu fiquei também entre um e outro 12 anos, 6 anos aqui, 6 anos ali. Aqui fiquei pouco, só 4. Aí me aposentei aqui, como eu já falei, com 49 anos. Foi uma bênção, uma graça que eu não posso ignorar nunca, né? Porque apesar dos 36 anos de magistério, foi computando e foi também somado depois da aposentadoria, que eu continuei dando aula normal, né? Tanto que ao fazer um concurso já tinha reprovado em 4, e aquilo me marcava muito, porque, poxa, não é possível que eu não vou passar. Não. Aí passei, mas aí fui escolher longe, não tinha vaga no interior. Fui escolher Sumaré, lá perto de Campinas, né? Ficamos lá 5 anos, indo e voltando. Nesse espaço de tempo, eu falei para vocês que eu lecionava à noite, eu lecionei 10 anos na escola de 2º grau da Instituição Soler de Ensino, foi onde o Edivaldo estudou também. Inclusive, quando criou-se o magistério obrigatório para se lecionar no pré, a minha mulher, que já era formada, teve que fazer de novo. Não sei se o Edivaldo lembra disso. Muitas professoras e alguns professores tiveram que fazer o curso novamente, para poder ser autorizada a lecionar para criança de pré-primário. Criou aquelas escolas. Foi onde ela foi minha aluna, né? Que eu dava aula nessa escola. Eu dei aula na faculdade de Jales também, mas muito pouco tempo, acho que 2 anos só, e sempre substituindo colegas. Substituí o professor Belão em linguística, que é uma área terrível. Eu chegava da escola e ia estudar, porque era muito difícil linguística, né? Ótica, semiótica, aquelas coisas todas. E substituí a saudosa Aidar, a Elza Aidar, aquela tirava de letra porque era literatura brasileira, né? E lecionei também na escola agrícola. Também me dei muito bem lá, 2 anos, escola agrícola, só que lá era português e inglês só. Substituí em Marinópolis, substituí em Dirce Reis, substituí em Jales, né? Em Jales lecionei em 3 escolas. A famosa Instituto, que é o Eufli Jales. Entrei lá com medo, Edivaldo, olha, já adulto, veterano, porque disse que lá era a escola de rico, né? Escola social, lembram disso? Tinha essa fama. Entro lá, encontro 2 colegas que tinham feito o curso de letras comigo. Falei, tudo bem. E, de fato, o dia que eu saí para voltar aqui para o Oreste, as alunas, porque eram só mulheres, fizeram um pedido ao diretor, que tem meu nome, né? Antônio Dias, só falta a esquina. Fez um pedido a ele que não deixasse eu sair. Olha, que honra, né? E ele falou, mas eu não mando o professor, ele vai voltar para a casa dele, a 10 quilômetros, né? E assim eu fiz, mas eu lecionei lá 4 meses. Lecionei também em Dolcinópolis. Uma fase difícil da minha vida, perdi as aulas aqui, já estava com 40 anos, a filha tinha feito vestibular, foi embora para estudar, e aí? E dinheiro? Pensei em vender a pequena chácara que eu tinha, mas aí apareceu, fui chamado lá na delegacia na hora da atribuição de aula, falei, mas não é meu nome que estão chamando, porque eu estou em 75. Olha, 75 tinha chamado uns 10, já tinha acabado as aulas de português. Aí a moça que estava atribuindo, dona Galavotti,
Cidinha Galavotti, falou, não, é você. Você não tem pedagogia? Nem lembrava. Tenho. Então, tem 4 aulas de pedagogia, de sociologia em não sei onde, 2 não sei onde, foi falando, nenhuma compensava. E tem 4 aulas, 2 de psicologia e 2 de sociologia em Dolcinópolis. Eu nunca tinha ido em Dolcinópolis. São 50 quilômetros da minha casa. Aceitei. E foi graças a Deus e graças a essas aulas lá que, numa atribuição, eu voltei para o Oreste. Né? Então é o tal negócio, você tem que teimar, você tem que ser resistente, né? Muitas vezes não dá, mas a maior parte vale pela teimosia, pela persistência. Direito é o seguinte, era um sonho de criança. Era um sonho de criança. Mas, como vocês já me ouviram falar, aos 12 anos eu já interrompi os estudos, fui para a roça. Já trabalhava na roça, até meio-dia. Ou meio-dia para tarde. Era um período na escola e um período na roça. Aos 12 anos fui para a roça direto. Passados esses 10, 11 anos, voltei e fiz toda essa trajetória que eu acabei de contar para vocês. E aí, estando viajando, estando passeando, alguém nos ligou dizendo, fala por esquina que o sonho dele está prestes, está próximo, se ele quiser realizar. Por quê? Porque a faculdade de Jales, que hoje é Unijales, né, Divaldo? Ela conseguiu no MEC o registro para curso de Direito. Eu quase chorei, mas não era de alegria não, era de... Falei, puxa vida, tanta luta vai surgir agora que eu já estou quase precisando de uma bengala, né? Mas aí a mulher me incentivou muito. Dizem que atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher, né? Nós somos grandes, um tem 1,50 m, outro 1,52 m. Mas então, voltamos de lá e eu fui para Jales e fiz a inscrição lá no vestibular. Passei, claro, era a primeira turma. E acabamos entrando e fazendo 5 anos de Direito. Eu estava no noturno. Inclusive, como eu falei para o Edivaldo, nós fizemos 2 anos online, no sítio, porque com a pandemia acabou tudo. Aí quando terminou, que voltou às aulas normais, eu falei, não vou mais. Eu me decepcionei um pouco com o direito. Eu já sabia que o direito, de direito tem pouco, né? Também não vamos radicalizar. Há bons profissionais de direito, há bons advogados, promotores, juízes, mas há muito direito e pouco dever, pouca obrigação, né? E eu sou daqueles que ainda mantenho aquela tradição, né? A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas aí, voltando da pandemia e as aulas passando de manhã, e eu desanimado, o coordenador na época era o Guilherme Sonsini, cujo pai era o Oscar Antônio da Costa, que foi prefeito de São Francisco e que faleceu naquele acidente. E aí ele falou, de jeito para você não vai parar não, imagina. Aí já começou com aquela bajulação, né? Você é o melhor da classe, você é o que alegra a classe. Aí me chamou de palhaço declaradamente. Mas isso não me ofende, muito pelo contrário. Eu falei, então vou tentar. Ele falou, você passa a frequentar as aulas diurno, se você se der bem, é só transferir os documentos. E assim foi feito. Aí achei vários amigos, inclusive um ex-professor que deu aula comigo e que foi gerente da Caixa Econômica, seu Oswaldo Pedro da Silva. O mais velho da turma, graças a Deus. Eu era o segundo. Aí nos apelidaram de Tunico e Tinoco. E aí, Edivaldo, com as graças de Deus, com a ajuda da minha mulher, que quase ficou louca durante esses anos, de tanto que eu perturbava, dia de prova, teve semestre, viu, garotada? Teve semestre, eu, morando em São Francisco, não faltei um dia. Não faltei um dia. É mole? É muito raro isso aí. Mas, quando foi em dezembro do ano passado, concluímos o nosso curso e não quis fazer o AB também, ainda, mas a mulher, os filhos querem que eu faça. Estou realizado, né? O sonho foi realizado, certo? Já tenho meu quadro lá, o diploma, tenho outro com a foto, com aquela
aqueles paramentos todo, parecendo o Papa Pio XII. O meu segundo livro que eu estou escrevendo, vai demorar um pouco para sair, começa justamente com o acidente dos prefeitos em janeiro de 79. Não sei se é nesse aí que tem alguma coisa, nesse livro. Já janeiro leu? Puxa! De 79. Olha aí. Então fala para os meninos o que você lembra, porque eu era muito criança. O senhor está me chamando de velho, por acaso? Não, querido, mas você vivia em São Francisco, né? Ah, bom, saiu bem, tá vendo? Qual a versão que você tem desse acidente que foi uma tragédia na região? Foi uma tragédia inesquecível. Nós éramos casados recentemente e havíamos chegado do sítio com um Fuscão azul, que tinha sido do Zerim Pimenta, aqui de Palmeiras do Oeste. E o vizinho nosso falou: Antônio, você está sabendo o que aconteceu? Não. Falou: teve um acidente ali, ó. E o Oscar morreu. O Oscar era o nosso prefeito. A estrada, essa rodovia, Eufli-Jales, que chama, é isso? Que de Jales para frente, aí não sei onde vai, estava sendo construída, não estava sendo transitada. Mas não tinha outra estrada paralela. Então era aquele negócio de desvia aqui, desvia ali, um morro lá, outro lá, e havia então um monte de terra, um morro, né, fala assim, para evitar que se passasse naquela direção. Eu nem sei por quê. Ah, porque tinha uma estrada de rodagem que corta até hoje essa estrada. Eis que, senão quando, um caminhão carregado de café, olha bem, do prefeito de Palmeiras do Oeste, na época o senhor Batista, que Deus o tenha, esse caminhão bateu naquele monte de terra e pegou uma belina que vinha de Jales para cá. O choque foi tão grande que a belina ficou virada para Jales. E o caminhão que ia para Jales ficou quase que virado para cá. E ali morreram, sim. Eles vinham de uma reunião política. Eu não me lembro agora o lugar que eles vinham. O senhor Batista não foi, mas veio antes para fazer a entrega desse café. Curiosamente, o caminhão carregado era dele, né? A carga. E ali morreram, então, o seu Oscar, na hora, o seu Rossetti, de Marinópolis, é isso? Oswaldo Rossetti. E o de Aparecida tinha apelido de Biriba, seu Leopoldo Gonçalves. Ele não morreu na hora, mas ele ficou vegetando vários anos, né? Vários anos. Inclusive, uma vez um vereador estava em São Paulo e esse vereador tinha que dar um nome à escola. Aqui chama Orestes, né? Que Orestes foi engenheiro? Agrimensor. Agrimensor. E lá o vereador não sabia que nome colocaria. E esse Oscar tinha morrido recentemente. E era um amigo, então colocou lá o nome da escola, Oscar Antônio da Costa. Que um dia até atrevidamente contestei. Falei, mas não tinha nada a ver com a escola. Porque depois fizeram a Avenida Oscar Antônio da Costa. Eu acho que o homenageado tem que ter a ver com a homenagem. Posso estar errado. O senhor sempre foi professor a vida inteira, né? A sua mulher também sempre trabalhou. Então, qual que é a sensação do senhor sente de ter criado, dado uma educação para os filhos, outros, deixando o seu filho em casa? O senhor acha que faltou alguma coisa assim ou não? Excelente pergunta. Sem dúvida, né? Sempre falta. Houve um momento que eu só dava aula durante o dia. Foi onde ela foi fazer pedagogia, né? Foram 3 anos. Eu só dava aula aqui no Oeste, só durante o dia. Mas quando a criança, minha filha, pequena, eu ainda não dava aula, eu a levava para o centro de saúde. Levava a mamadeira, levava outra mamadeira com chá, né, que fala, levava pano, roupinhas dela, dava banho lá no centro de saúde, porque ela, coitada, saía para dar aula numa escola de charrete, alugada, né? E daquela escola, muitas vezes, ela ia para outra escola. O charreteiro chegava e me falava, ó, tua mulher já foi para outra escola. Então ela deixava o almoço pronto. Eu nunca comi tanto ovo frito como naquela época, certo? E assim foi. Então faz falta assim, filho, a gente trabalhando diuturnamente, o filho, a criança, na minha opinião, veja bem, na minha opinião,
tem que ser criança. Ela tem que viver aquela fase dela, não é? A gente praticamente não teve, é um nome chato, mas praticamente não tivemos empregada. A gente se revezava cuidando dos filhos, né? Não sei se eles estão bem educados, mas estão se virando. Mas se a gente puder, o bom é ficar junto com os filhos. Hoje tem a creche, ó. Criança nasce e vai para a creche. Meu Deus, não concordo. Eu já me referi a isso e repito. Vocês têm hoje, não é ofendendo ninguém, mas vocês têm hoje 90% a mais de possibilidades que nós, da minha idade, tivemos. Nós não tínhamos nada. Quando chovia na nossa escola, a gente tinha que se esconder, porque chovia dentro. Não tinha forro, a telha quebrada, não tinha lanche, não tinha uniforme, não tinha biblioteca, não tinha nada. Então, vocês têm, me desculpe a franqueza, mas vocês têm a faca e o queijo na mão. É claro que a competição hoje também é feroz. Mas veja bem, eu cheguei a fazer concurso para escriturário em São Paulo, para escolher em Jales. E 2 vezes ainda um concurso só. Primeiro a escrita, daí 2 meses quando saiu a publicação que a gente passou, veio a chamada para datilografia. Imagina se vocês conhecem isso, né? Hoje é o teclado do computador, não é isso? Pois a prova foi feita lá em São Paulo, prova de datilografia. É mole? Fiz uma também em Jales de datilografia, que a fita quebrou. Aí o cara que estava ditando, já é falecido, o seu José Mendes, não sei se o Edivaldo chegou a conhecer, foi delegado de ensino. E eu falei, seu Zé, a fita quebrou. Ele falou, arruma e continua. Nossa Senhora, amarrei a fita, consegui de 15º ir para 1º lugar. Então você não pode desistir nunca. Aí fui trabalhar na delegacia. Lembro que o senhor Benatti, viu? Você conheceu, o Benatti era nosso professor aqui, eu fazia técnico em contabilidade. Ele chegou, a classe lotada, e falou, hoje eu tive uma grande surpresa. Eu fui em Jales, na delegacia de ensino, aí eu já pensei, vai ter comigo, hoje é diretoria, né? Falei, e vi lá o nome dos 20 aprovados. Em 1º lugar, o nosso aluno, Antônio Esquina, né? Eu fiquei muito feliz com aquilo. Eu já sabia, já tinha recebido a notícia. Então é isso, gente, é luta, é aproveitar as oportunidades. Eu estava vendo ontem uma reportagem, muito rápido eu vi, logo desliguei, sobre o Neymar, o grande jogador. Que pena, né? Que coisa. O homem fica 1 ano fazendo tratamento, volta, joga 2 pedaços de jogo, se contunde e vai ficar mais um tempão fora. E ele, que culpa ele tem? Só se a gente for muito pessimista e falar que quem planta colhe, porque ele pulava muito desnecessariamente, né? Mas não é por aí, não é isso, é uma coincidência, uma fatalidade. Mas de qualquer forma é isso, você tem que aproveitar. Não há um ditado que fala que cavalo arriado não passa 2 vezes na sua frente? Por mim ele pode passar 10 vezes, porque eu não sei andar a cavalo, né? Você tem na sua casa uma biblioteca extensa, você tem uma coleção de discos que eu acho que ninguém tem igual, né? Aí sim, aí eu concordo. Discos, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, esse acervo e preservar essa cultura, que eu sei que você gosta de música, raiz, né? E você como pessoa que gosta de música, livros, discos e preserva a memória, a cultura. Olha, a coleção de livros é o seguinte, eu cheguei a ir de Palmeiras, para começo, eu cheguei a ir de Palmeira do Oeste a pé com um livro debaixo do braço. Certo? Não tinha nada, a não ser os almanacs, como eu já falei para vocês. Então eu comprava o livro e ia a pé embora. O dinheiro era aquele ali. Dona Argentina, de saudosa memória, trabalhava no correio. Um dia eu cheguei para ela, postava as cartas aqui, recebia aqui, São Francisco não tinha ainda. Ela falou, você precisa assinar uma caixa postal. Eu nem sabia o que ela estava me falando. Pagar uma caixa postal, ela. Eu lembro até do número, viu? 174. O 7 está sempre na minha vida. A primeira vez que eu voltei depois daquilo ali, tinha 13 correspondências dentro da minha caixa postal. Todas de artistas sertanejos, locutores, radialistas. Então, meus livros, a minha pequena biblioteca, não chega a 4.000 livros, cada livro, viu, Edivaldo? Sem falsa modéstia, tem uma história.
Não a história do livro, a história de como ele apareceu na minha vida. Foi comprando com dinheiro de hora extra, né? Lá quando eu trabalhei numa firma, e juntando, e até hoje eu ainda compro o livro. Estou esperando uns 3 livros pelo correio. Agora, o disco é o seguinte, a família dos portugueses, Nunes, São Manuel, português, já é falecido, o Zé não é falecido, que é pai do que trabalha no posto, no banco, o Paulo, né? Eu cheguei um dia na loja, eles tinham uma loja ali, onde é o Bradesco agora? Por ali. Eu conheci até o pai deles. Tem memória boa. Eu cheguei lá e vi um disco exatamente desse artista que eu falei para vocês. Uma lua cheia enorme, uns coqueiros, um rio e dentro escrito Zé Fortuna e Pitangueira. Nossa, eu babei. Quanto que vale esse disco? Ele falou assim, R$8. Eu tinha 7. Fui embora sem o livro. Daí uma semana eu voltei com os 8. Quanto que é o disco, senhor? Não era nem o Mané nem o Zé, era um cunhado deles, viu? Fazia o rádio ali, eles faziam, montavam. Eu falei 7 e ele falou 8. Agora é 9. Voltei com os 8 embora. Não gastei. Até que um dia eu comprei o disco por 10 cruzeiro, né? Ou 1000 cruzeiro. Bom, não interessa. Aí levei o disco. Querem rir, pode rir. Eu não podia chegar com aquele disco em casa. Eu tinha o quê? Uns 18 anos. Pô, ia tocar onde o disco? No dedo? Não existe. Eu deixei o disco numa moita de colonião. Quem conhece o que é colonião? É pasto, né? Conhece, né? Deixei o disco ali até anoitecer. Que barbaridade. Olha como que era a criação nossa. Você contou isso também no teu livro. E daí? A gente era submisso. Quando escureceu, eu peguei o livro, fui lá num guarda-roupa, o disco, perdão, ergui as roupas lá, pus o disco lá. Tá? Primeiro disco que eu comprei, tenho ele até hoje. Mas já era tarde, então eu escondi bem, vixe. Ele empena. Porque o vinil, vocês conhecem vinil? Disco de vinil. Está tendo uma feira amanhã? Imprudente, eu fiquei com água na boca. Uma feira de vinil, puxa vida, deve ter coisa lá que eu não tenho. Mas aí, conversa vai, conversa vem, fomos para Americana e quando voltamos de volta é pleonasmo, né? Quando voltamos para o sítio, deixamos a TV, que no sítio não havia energia, compramos uma Sonata. Aí o pau quebrou. Aí eu já comprei aquele, já comprei outro, e resultado, um dia a Rádio Santa Fé, depois que foi, como é que fala? Parou de usar disco, tem um nome, digitalizado, né? A Rádio Santa Fé colocou à venda a discoteca. Eu fui lá, meu filho, nós tínhamos uma D20, que fala, né? Aquela caminhonete vermelha, bonita. Ela veio cheia. Comprei a preço de banana. Só que ao chegar em casa, ao conferir, eu tinha metade já daqueles discos. Mas mesmo assim está lá num cantinho, já troquei muito, já doei muito, já barganhei muito. É barganhar que fala, hein? E aí, com isso, compra hoje, compra amanhã, compra depois. Já comprei disco, tendo disco em casa. Estou com 11 mil. A TV quer fazer uma reportagem, eu não quis, porque uma parte está lá onde você entrou, que a gente chama de biblioteca, outra parte está num corredor, acho que você não viu, e tem uma outra parte lá no fundo, lá perto da piscina, tem um quartinho lá, está cheio de disco e de CDs, DVDs, aquelas cassete de vídeo e aquelas pequenininhas que a gente botava no carro ali, ó. Cassete, que chama também. Mas eu estive em Poços de Caldas uma vez, e lá tem uma loja, Sebo. E eu fui lá e eu gostei de uns discos, comprei uma meia dúzia. Quando cheguei em casa, eu tinha 4 daqueles lá. Eu vou sair triste com vocês. Pô, já falei, não nego, viu? Eu queria pergunta sobre a família, sobre a religião, sobre o... Também já falei tudo, né? Sobre o Corinthians. Até sobre a política. A gente fica muito feliz. Vocês viram que é uma aula de cultura, muita riqueza. O professor Esquina tem, né? Esses anos todos, uma história de superação, uma história de perseverança, constituiu uma família, formou essa família, os filhos todos, né, formados, e está aqui, né, junto com a esposa. E onde ele vai, ela está junto. Ele veio ser jurado aqui no Festival de Violeiro que a gente organizou, ela sempre junto. Né? E ele é realmente um poeta. Quando ele pega o microfone lá no Festival de Violeiro,
eu me emociono com as palavras que ele fala, né? Hoje aqui ouvindo ele, várias vezes a gente se emociona, tá? Então, a nossa gratidão pelo senhor ter aceitado, ter retornado aqui para a escola, né? Que o senhor também trabalhou, e que a gente possa ter vida longa, para que o senhor volte tantas outras vezes para compartilhar toda essa sabedoria, né? Obrigado. E continue escrevendo livros. E eu acho que é um ato de nobreza você ter conhecimento e não reter para você, né? Beleza, e o professor Esquina, ele é nobre por isso, porque ele não reteve todo o conhecimento para ele. Ele compartilhou livros, em palestras, com quem ele conversa, ele sempre está dando um conselho. Então isso é um ato de nobreza que falta muito nos nossos dias, né? Hoje a gente é o tal do narcisismo, né? Você quer para você, você retém para você, mas não, aqui nós temos exemplo de que é possível, né? Viver uma vida toda e compartilhar e ajudar outras pessoas a se encaminharem também, tá bom? Então, nosso agradecimento para o senhor, para sua esposa, por ter... Eu que agradeço, que é isso. Muito obrigado. Olha, bacana, pessoal. Vamos tirar uma foto? Nós somos muito, muito agradecidos. O que é isso? Obrigado. Opa! Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu, valeu.